Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca e faço parte do Ministério Integre Jovem. E hoje a gente vai estar dando uma sequência aos nossos devocionais sobre o livro Uma Igreja Chamada Top. E hoje a gente vai começar o nosso 4º capítulo. Então, se este é o seu primeiro vídeo aqui neste canal, eu recomendo que você esteja vendo os outros vídeos devocionais para você estar se situando no que a gente vai estar falando. Então, queria começar falando sobre como que esse livro tem sido importante para mim. Esse tema, de como criar igrejas Tov. Tov, se vocês têm acompanhado a gente, vocês já sabem que Tov significa bom. Ou seja, a palavra utilizada no Velho Testamento, quando Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Uma igreja boa, uma igreja que não seja tóxica. E esse é um tema de particular importância, considerando a quantidade de escândalos e notícias que a gente tem visto, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e fora do Brasil, A gente tem observado, essas notícias são muito recorrentes e é muito importante a gente saber o que a gente pode fazer para não ter uma igreja tóxica. Então, esse 4º capítulo vai falar sobre a importância das narrativas, a importância de o que algumas igrejas fazem quando são acusadas de abusos, desvio de dinheiro, enfim, todo tipo de coisa, e como é que eles fazem para reverter a situação. Então, qual que é a ideia da narrativa? Existe o fato, por exemplo, determinado pastor teve desvio de dinheiro, ou foi agressivo com alguém que fosse subordinado a ele, ou estava envolvido em algum escândalo sexual, então existe o fato. E existe a forma como você insere esse fato em uma narrativa para mudar a forma como as pessoas leem determinada situação. E isso pode fazer toda a diferença. Então agora a gente vai falar sobre 8 principais narrativas que igrejas tóxicas utilizam para poder esconder a verdade. A primeira e a segunda estratégia de narrativa falsa são: desacredite os críticos, e a segunda é demonizar os críticos. São meio parecidas entre si. A ideia de você desacreditar os críticos ou as pessoas que estão fazendo denúncia é você tentar focar no caráter da pessoa que está fazendo a denúncia, ao invés de você focar nos fatos. Então isso é muito comum, principalmente quando mulheres vêm falar que são vítimas de abuso. Ao invés deles investigarem se essa acusação é verdade, quais são as provas que as pessoas têm, se existe algum tipo de evidência, então ao invés de você focar no fato em si, você foca no caráter da pessoa que está fazendo essa denúncia. Então, muitas mulheres falam que tiveram seu passado todo revirado, quem elas foram antes, se tinha algum problema de sexualidade anterior, enfim, se tem alguma coisa que não tornasse ela completamente perfeita, isso poderia ser utilizada para desacreditar o que elas estavam falando. Outra coisa é desacreditar em termos de saúde mental. Então dizer, ela é louca, ela é totalmente desequilibrada, ela não é uma pessoa assim totalmente sã. Então essa ideia de você desacreditar a pessoa é uma estratégia extremamente recorrente. Outra coisa que também eles costumam muito falar é que existe todo um complô, que as pessoas elas estão tendo um conluio, uma teoria da conspiração que faz com que todas as pessoas que estejam denunciando, mesmo que sejam várias, na verdade todas elas têm um objetivo em comum de tentar derrubar aquele líder religioso, e aí eles tentam procurar alguma outra motivação financeira, tentativa de aparecer, ou qualquer outra coisa para tentar desacreditar as pessoas que estão fazendo a denúncia. E a segunda estratégia, que é demonizar os críticos, segue essa mesma perspectiva, mas talvez de um jeito mais espiritual. Então você dizer que aquelas pessoas elas estão envolvidas em pecados, dizer que elas podem estar possuídas, que elas estão sob influências do demônio, do diabo. Então você demonizar as pessoas de uma forma espiritual, de forma que você tira o foco do fato em si, que deve ser investigado e apurado, e você começa a focar na vida da pessoa que está fazendo a crítica. E quando essas críticas são verdadeiras, você acaba vitimizando a pessoa 2 vezes. Porque ela já passou pela situação do abuso e ela acaba tendo todo o seu passado revirado. Ela acaba sendo, na verdade, a pessoa acusada por ter tido a coragem de se posicionar. Então, esse tipo de posicionamento de uma igreja acaba desincentivando pessoas que foram vítimas de abuso de se pronunciarem. Porque elas não querem passar por essa situação, esse tipo de agressão 2 vezes, Primeiro pelo abusador e a segunda vez por esse inquérito todo que se faz sobre a pessoa que decide se pronunciar. A terceira estratégia utilizada é distorça a história. Essa também é uma estratégia bem comum.
Então, é muito comum, você existe o fato, por exemplo, o pastor e uma mulher da igreja foram vistos sozinhos num quarto, por exemplo, existe esse fato. Só que a maneira como você interpreta isso é que vai mudar toda a história. Então, muitas das vezes a vítima fala que ela sofreu abuso, que ela foi coagida a estar naquele lugar. E aí eles, normalmente os líderes, aí eles vêm com uma outra história, como se ela tivesse corrido atrás dele. Ela estava dando em cima daquele pastor, ela estava tentando conseguir dinheiro com aquilo, ela ficou chateada de não ter conseguido um determinado cargo e está tentando agora destruir a reputação dele. Então, é como se eles invertessem a história. A interpretação dos fatos ela muda muito de acordo com a sua perspectiva. E você pode simplesmente distorcer isso a seu favor. E é muito comum mulheres que foram vítimas de abuso também serem acusadas de serem quem tem dado em cima, de, enfim, terem algum tipo de intenção com aquilo. Quarta estratégia é o que a gente já falou até um pouquinho na primeira estratégia, que é questione a sanidade dos críticos. Essa também é uma estratégia assim, super clássica. Eles até têm um termo para isso em inglês, que é chamado de gaslight, que é a ideia de fazer com que a pessoa que está falando isso está louca. Né? Ela é uma pessoa que costuma ser super confiável, ela é uma pessoa super estressada, nervosa, ou então ela não está conseguindo interpretar bem os fatos. Então, determinado líder convidou para um jantar a sós, e aí ela interpretou aquilo como se tivesse sido uma forma de uma forma de abuso, né, como se estivesse dando em cima dela. Ele disse assim, não foi isso, você interpretou tudo isso de uma outra forma, estava apenas tentando ser gentil, não era isso que eu queria. Então, é bem também comum você dizer que, na verdade, a vítima ou está louca ou não está conseguindo interpretar os fatos da forma mais adequada. E assim, não é que esses tipos de coisas não aconteçam, mas também faz parte de uma igreja saudável evitar esse tipo de momentos. Então, pastores fazer visitas sozinhas com pessoas do sexo oposto sempre vai ser um momento que pode gerar constrangimentos. Então, se puder sempre visitar junto com a sua esposa, pessoas junto com seus cônjuges, não ficar sós com o sexo oposto, você evite que muitas situações extremamente constrangedoras possam acontecer. Neste momento em que a vítima decide falar, é sempre importante ouvir o que a vítima tem para dizer, não presumir que ela interpretou tudo errado porque a gente quer acreditar em quem a gente quer. Então é importante para uma igreja construir esse tipo de cultura, em que a gente consiga validar a experiência das vítimas. A quinta estratégia utilizada é transformar o agressor em vítima. Então, quando, por exemplo, um pastor que está sendo acusado de abuso, ele não consegue negar aquela acusação, mas ele se coloca como vítima de toda aquela situação que ele mesmo causou. Então, ele começa falando que ele sente muito pela situação que ele está passando, que esse é um momento muito difícil, que ele está sofrendo muito, que a família dele está sendo acusada e que as pessoas estão falando coisas ruins para ele. Então, ele começa a se colocar numa posição de vítima daquela situação. E muitas das vezes a igreja também endossa esse tipo de comportamento. Então, a igreja emite notas dizendo que sente muito pelo que o pastor e a família do pastor estão passando agora. Ela oferece suporte para o líder que foi o abusador e não para a pessoa que foi abusada. E esse tipo de comportamento ele acaba gerando solidariedade para os líderes e não para a vítima. Porque eles pensam, nossa, olha tudo que ele está passando, como que ele está sofrendo. E mesmo que ele não consiga negar o fato, ele acaba se passando meio que como vítima dessa história. Uma outra estratégia também, a sexta, é silenciar a verdade. Isso é uma coisa que parece bastante comum também nos Estados Unidos, que é assinar termos de confidencialidade. Então, alguns pastores e ministros, quando começam a trabalhar numa determinada igreja, eles assinam um termo de confidencialidade que eles não vão expor nada do que estão acontecendo lá. E muitas vezes eles acabam fazendo acordos para que quando eles saiam, eles não contem nada do que eles viram para ninguém. Isso acaba gerando uma certa cultura de silêncio
e que pessoas que são testemunhas oculares de certos abusos se sentem compelidas a não estarem denunciando. A 7ª estratégia é você tentar suprimir a verdade, ou seja, você tentar deletar ou apagar qualquer evidência de que aquele crime realmente aconteceu. Então, o autor ele vai citar alguns casos nos Estados Unidos em que eles foram procurar os e-mails que a vítima disse que tinha trocado com o abusador, ou, enfim, evidências de câmeras de vídeo e tudo mais, e percebeu que várias informações tinham sido deletadas, tinham sido sumidas semanas antes pela equipe de tecnologia de informação. Então, é muito comum eles também tentarem sumir com todas as evidências para impedir de que esse tipo de denúncia vá para frente. E, por fim, a última estratégia utilizada é fazer um falso pedido de desculpas. Então, quando eles percebem que eles não conseguem mais fugir completamente das acusações, eles fazem um pedido de desculpa super genérico, então eles não falam diretamente o que foi que eles fizeram. Aquele clássico, né? Desculpa a quem se sentiu ofendido. Tipo, como se fosse culpa da vítima se sentir ofendida. Desculpa se me interpretaram errado, né? Então, ele não tá assumindo a culpa nenhuma. Muitas das vezes, nessa pedido de desculpa, eles vão ter alguns tipos de justificativa. Então, muitas vezes a igreja vai falar, a gente não sabia, não tinha como a gente prever, ou a carne é fraca, enfim, vão dar meio que umas desculpas justificativas sobre o que realmente aconteceu. E, às vezes, nesse pedido de desculpa, acaba culpando a vítima. Mas eles pedem desculpa, mas a determinada pessoa deveria saber que não poderia ficar sozinha com um homem casado, enfim. Ou seja, não é um pedido de desculpas, né? É só meio que uma nota emitida para tentar apaziguar toda essa situação. E essas são as 8 principais narrativas utilizadas, não só por igreja, mas de maneira geral por quase todas as instituições. Essas histórias de abuso é muito comum a gente ver. A gente teve, alguns anos atrás, né, sobre a denúncia das ginásticas olímpicas também, que houve denúncias. Tem denúncias dentro das igrejas, da igreja protestante, da igreja católica. Aqui no Brasil também teve sobre líderes espíritas. Então, a gente percebe que é um tipo de coisa comum que pode acontecer em qualquer tipo de instituição, mesmo na parte da medicina, né? Denúncias de médicos é super comum também. Mas o que a gente precisa é impedir que haja uma cultura e que isso seja cultivado. Ou seja, pessoas más, elas sempre vão existir dentro de qualquer instituição, mas a forma como a gente lida com esse tipo de coisa é que vai mudar esse desenvolvimento. Então, como que a gente está acolhendo a vítima? Se existe algum rumor de que determinado líder espiritual está assediando alguém, a gente tende a acreditar na vítima ou a gente tende a silenciar, criar outra falsa narrativa, dizer que ela está louca, que ela interpretou errado? Ou a igreja ela vai e tenta investigar? Será que existe um ambiente que as pessoas possam falar a verdade e se sentirem acolhidas? Então, realmente, esse livro foi muito necessário para esse momento que a gente está vivendo da igreja. Acho que é muito importante a gente estar procurando desenvolver igrejas saudáveis, acima de tudo pedindo a graça de Deus, né? Porque nós não somos melhores que ninguém. Ninguém por se converter se torna um super-homem, né? Incapaz de erros, mas a gente precisa sempre estar pedindo a graça de Deus para que Ele possa estar mostrando os melhores caminhos, para que a gente possa estar tendo compaixão das pessoas, a gente não possa estar sendo levado pelos nossos próprios preconceitos. Então, para essa semana é isso. Espero que Deus esteja abençoando todos vocês.